Paz do Senhor Jesus, querido irmão e irmã, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo eu quero trazer para você compartilhar contigo um estudo bíblico no livro de Lamentações de Jeremias, tá bom? Então eu quero mencionar aqui um verso deste livro, tá? Lamentações 3:21, que eu acredito ser assim um dos versos mais bonitos do livro. Diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Glória a Deus. Lamentações de Jeremias, ele traz para nós 5 poemas que expressam a dor do profeta Jeremias. Tá? O quanto ele chorou por Jerusalém, porque este profeta ele viu a queda de Jerusalém. Então, esse livro, ele é chamado também de Poemas de Dor, tá? Ou ainda Pentateuco da Dor, porque são 5 poemas de dor e sofrimento. Tá? Os poemas, eles são todos acrósticos, com exceção do capítulo 5. Tá? E o que é um acróstico? O acróstico é quando você escreve um texto onde cada parágrafo inicia com uma letra do alfabeto hebraico, que possui 22 letras. Então, você vai perceber que os capítulos 1, 2 e 4, todos eles possuem 22 versos igualmente, porque cada verso inicia com uma letra do alfabeto hebraico. E é claro que isso não é possível de perceber, né, de ver essas letras no português, tá? Agora, eu tenho uma opinião pessoal sobre o livro de Lamentações. Né? Eu tenho para mim que ele está no lugar errado, que a localização dele na nossa Bíblia deveria ser entre os livros poéticos. Eles deviam estar ali ao lado de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, tá? Porque não é um livro de profecia, né, para estar ali no meio dos profetas maiores, mas é um livro de poesia, né, uma poesia melancólica, de dor, de sofrimento, expressando tristeza, mas é poesia, é um acróstico. O capítulo 5 não é um acróstico, tá? Embora tenha também 22 versos, ok? O capítulo 5 trata de uma oração, tá, do profeta, ele fecha o livro com uma oração. O capítulo 3, ele também é um acróstico, tá? Do 1 ao 4 são todos acrósticos, só que o capítulo 3 é interessante porque tem 66 versos ao invés de 22, tá? Isso acontece porque ele começa com uma letra do alfabeto hebraico a cada 3 versículos na nossa Bíblia, tá bom? Então, talvez aí uma falta de atenção do estudioso que marcou a Bíblia com versículos, né, com capítulos e versos, ou talvez para não deixar os versos enormes, né? Porque se você perceber 22 letras do alfabeto hebraico vezes 3 é igual 63. Então, a cada 3 versos do capítulo 3 de Lamentações, tá? Nós temos aí o início com uma letra do alfabeto. Jeremias, ele escreve 5 poemas, tá? E o número 5 é um costume judaico, ok? Eles tentam sempre equalizar as coisas com a lei do Senhor. A lei do Senhor, no caso, a lei de Moisés, ela possui 5 livros, por isso chamada de Pentateuco, tá? Ou seja, eles estão sempre tentando, né, sempre que possível, equalizar as coisas no número 5. Então você vai ver na Bíblia várias coisas que têm o número 5 como sua totalidade, porque é uma referência ao Pentateuco, aos 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então você vai ver aí os 5 nomes de Deus, Isaías 9:6, as 5 pedras que Davi pegou, 1 Samuel 17:40, né? Porque era representando a fé dele na lei do Senhor, o quanto ele acreditava que Deus estava com ele, ele pega apenas 5 pedras, tá? Ou seja, a palavra de Deus é suficiente para derrubar esse gigante. E como também os Salmos, né? O livro de Salmos possui 5 divisões, tá? Os 5 ministérios de Cristo em Efésios 4:11, e tem várias outras coisas que são o número 5, que fazem uma lembrança, um memorial do Pentateuco, né? Uma referência ao Pentateuco. No dia 9 do mês de Abib, tá? Do ano 586, foi que aconteceu a queda de Jerusalém, a queda total, né? Quando a Babilônia destruiu Jerusalém, Nabucodonosor destruiu.
E o Abib, né, é o mês de julho do nosso calendário. Tá? E esse nome foi mudado após o cativeiro. Quando eles voltam do cativeiro, agora é chamado Nissan. Ok? Então, Abib e Nissan é o mesmo mês. Tá? E é interessante que nessa mesma data, 9 de Abib de 586, né, alguns anos depois, claro, 9 de Abib do ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída novamente pelo general Tito. Tá? E é por isso que todos os anos, nessa data, muitos judeus, claro que não todos, mas muitos judeus fazem a leitura do livro de Lamentações de Jeremias. Tá? Agora, veja os capítulos. Do que trata cada capítulo de Lamentações? O capítulo 1 fala da tristeza de Jerusalém. O capítulo 2 fala do castigo de Jerusalém. O capítulo 3 fala de arrependimento e esperança. O capítulo 4 narra o sofrimento do cerco, quando Jerusalém foi cercada. O capítulo 5 é uma oração pedindo misericórdia ao Senhor. Para entender melhor o livro, é importante ler na Bíblia a história de como que a Babilônia destruiu Jerusalém em 3 fases, tá? Levando os judeus cativos em cada fase, chamados na Bíblia de deportação para a Babilônia ou exílio. Então, se você ler, por exemplo, em Mateus, capítulo 1, verso 12 e verso 17, você vai ver que ele está usando, conforme a tradução que você utiliza na sua Bíblia, vai estar lá a palavra deportação para a Babilônia ou exílio na Babilônia. Tá? No livro de 2 Reis, capítulo 24, podemos ver com clareza as investidas da Babilônia contra Jerusalém. Então, a primeira deportação para a Babilônia, você vai ver acontecendo em 2 Reis 24, do verso 1 ao 7. É o primeiro ataque de Nabucodonosor contra Jerusalém e a primeira leva de judeus. Tá? A segunda deportação para a Babilônia, em 2 Reis 24, verso 8 ao 17, trata do segundo ataque contra Jerusalém, tá? E a segunda leva dos judeus, e inclusive leva também agora os utensílios da casa do Senhor, né, do templo. E a terceira deportação para a Babilônia acontece em 2 Reis, capítulo 25, do verso 1 ao 7, que trata do terceiro e último ataque de Nabucodonosor contra Jerusalém e a terceira leva de judeus. Tá? Então, após a terceira deportação para a Babilônia, Jeremias ainda ficou na cidade de Jerusalém, ele foi protegido, ele foi reconhecido por Nabucodonosor, pelo general do rei Nabucodonosor, como profeta de Deus, e foi dada uma ordem para não tocar nele. Olha que interessante. Então, depois que leva todo mundo, Jeremias ainda fica em Jerusalém e Gedalias, né, um homem chamado Gedalias, é colocado como governador de Jerusalém, tá, pelo rei Nabucodonosor. Porém, ele foi morto, né, por um judeu fanático chamado Ismael. E assim o povo, vendo essa bagunça, pediu orientação a Jeremias para saber o que fazer. Né? Eles queriam fugir para algum lugar e o profeta os orientou a ficar na cidade, mas eles insistiram em fugir para o Egito, mesmo sob aviso do profeta de que morreriam lá, e levaram Jeremias com eles para o Egito, ainda por cima, que Jeremias já era um ancião, um velhinho de idade. Tá? E lá no Egito, Jeremias ainda profetizou mais algum tempo até que morreu. Ok? E você confere essa história que eu te contei agora em Jeremias capítulo 39 ao capítulo 43. Tá? Voltando aqui para Lamentações, alguns dizem que o livro de Lamentações foi escrito no Egito, tá? Depois que Jeremias foi levado para lá. Porém, eu particularmente acredito que esse livro tenha sido escrito quando o profeta ainda estava em Jerusalém, olhando a situação da cidade. Tá? O texto central e chave do livro é Lamentações 3, versos 21 ao 23, que diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Jeremias está dizendo que não é bom continuar pensando no que aconteceu com Jerusalém, para que a sua alma não se perca no meio da dor, da tristeza, da angústia. Tá? É melhor pensar naquilo que traz esperança. E agora a nossa esperança é a misericórdia do Senhor.
nesse momento que Jerusalém está caída, a nossa esperança é que Deus ainda é misericordioso. Então o profeta confia que Deus terá misericórdia da santa cidade e assim também nós, em tempos difíceis, devemos confiar no Senhor, ainda que Ele mesmo tenha sido aquele que nos humilhou, que nos abateu. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre este livro, tá bom? Faça uma leitura do livro, é um livro pequeno, dá para ler rapidinho, ok? Para ampliar a sua compreensão agora do livro após esta aula. E se você quiser ter mais aulas como esta, com muito mais conteúdo, com 1 hora, mais de 1 hora de duração, você pode se inscrever no nosso curso online em videoaulas, tá? Chamado Introdução à Bíblia, onde eu trago uma aula como essa, só que com mais detalhes, de cada um dos 66 livros da Bíblia Sagrada. O link para fazer a sua inscrição está na descrição deste vídeo. Amém? Se você gostou, se você aprendeu, deixa o like no vídeo, tá bom? E a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário aí abaixo. Que Deus te abençoe.